Olha só, pessoal, hoje eu preparei um material com questões de probabilidade, onde a gente vai usar análise combinatória, né? É muito comum a gente se deparar com problemas de probabilidade e exigem da gente conhecimentos de combinatória. Então é isso que a gente vai fazer hoje, tá bom? Então, olha só, gente, a primeira questão diz o seguinte: um anagrama formado a partir da palavra queijo é escolhido ao acaso. Qual é a probabilidade de ele não ter as vogais todas juntas? Tá? Então, ficando bem claro que eu não quero ter as vogais todas juntas, tá? Não é que não vai ter vogais juntas, eu só não quero todas juntas, tá bom? Deixa eu fazer o seguinte, destacar aqui a palavra todas, tá? Porque o que eu não quero são elas todas juntas, tá? Ok? Por exemplo, a própria palavra queijo serviria para a gente, tá? A palavra queijo não tem as vogais todas juntas, né? A vogal O não está junta das outras três vogais, tá? Então, vamos lá, né? Vamos começar a fazer isso. Então, vejam bem, gente. O evento que eu quero é não ter as vogais todas juntas. Não ter as vogais todas juntas. E o que ele está pedindo é justamente a probabilidade disso acontecer. Do anagrama escolhido, não ter as vogais todas juntas. Só que a gente sabe que é muito mais fácil para a gente calcular a quantidade de anagramas em que as vogais estão todas juntas, né? É um exercício até bem tradicional. Então, o que a gente vai fazer é mexer com o evento complementar, ok? A gente vai calcular a probabilidade de ter as vogais todas juntas. É isso que a gente vai calcular. E fique bem claro que eu quero todas juntas, tá? Todas elas juntas. E aí, a gente sabe que a probabilidade de não ter as vogais todas juntas seria 1 menos a probabilidade de ter todas elas juntas. E aí é mais fácil, né? Para a gente é mais fácil. Então, o que eu quero é trabalhar com as letras da palavra queijo, né? Que a gente vai formar os nossos anagramas trabalhando com as letras da palavra queijo. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer. Atenção, tá? Eu vou trabalhar com o complementar do evento que me interessa, tá? Eu vou calcular a probabilidade do anagrama ter as vogais todas juntas, tá bom? Então, primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o nosso todo, né? Nós vamos calcular o nosso todo, ou seja, o número de elementos do espaço amostral e a quantidade de palavras, né, ou de anagramas que a gente consegue formar com essas 6 letras é justamente a permutação delas, né? Então, é a permutação dessas 6 letras, ou seja, é o fatorial de 6. Esse é o nosso todo. Tá? A permutação, né? A troca de posição dessas 6 letras aí entre elas faz surgir palavras diferentes. Agora, o que nos interessa nesse momento são os anagramas em que as letras estão
todas juntas, eu quero as vogais, no caso, né? Todas as vogais juntinhas. Ou seja, o U, o E, o I e o O, todos juntinhos. Então, eu vou imaginar eles aqui num retângulozinho. Porque aí eu garanto que elas sempre vão estar todas juntas. Agora, tem uma coisa importante, né? Não necessariamente nessa ordem, né? Isso aqui é I, né? Ficou parecendo um J, que é o I. Elas não necessariamente vão ficar nessa ordem, né? A gente não pode esquecer disso. E aí a gente também tem as letras Q e J. E aí a gente tem, como a gente quer o E e O juntinhas, né? Como se elas fossem uma letra, né? A letra U, E e O, né? Elas têm que ficar todas juntas. Então eu posso trocar de posição, ou seja, eu posso permutar o Q, o J e o retângulozinho, o E e O, que eu vou ter as vogais todas juntas. Agora, dentro daquele retângulozinho, eu também posso ter o U, o E, o I e o O trocando de posição entre eles. De modo que, para realizar a minha ação, eu vou precisar permutar o retângulozinho hélio, o Q, o J, então é a permutação de 3, e também vou permutar as 4 vogais dentro do retângulozinho, porque quando eu troco elas de posição, eu também gero novos anagramas. Então, permutação de 3 vezes a permutação de 4. Isso vai dar 3 fatorial vezes 4 fatorial. Então, a probabilidade, né, pegando essas duas informações aqui, a probabilidade de ocorrer o evento complementar é igual, parte sobre o todo, né? 3 fatorial vezes 4 fatorial sobre 6 fatorial. Ok, né? Então, eu tenho aqui 3 fatorial, que é 3 vezes 2, vezes 4 fatorial, 6 fatorial, que é 6, vezes 5, vezes 4 fatorial. Aí, corta 4 fatorial com 4 fatorial. 3 vezes 2 dá 6, aqui 6. E isso daqui dá 1/5, tá? Aí, a probabilidade pedida vai ser igual a 1 menos 1/5, e 1 menos 1/5 dá 4/5. E aí, pessoal, eu peço que vocês, eu fazendo essa questão aqui, eu lembrei que eu não consertei o resultado. Eu ia fazer isso, eu juro a vocês. Hoje à tarde, quando eu peguei o notebook, foi para ajeitar esse resultado. Eu tinha observado ontem que o gabarito estava errado, mas com a minha displicência clássica, eu terminei mandando sem ajeitar o gabarito, tá? Eu acho, né? Não, eu ajeitei. Estava olhando aqui, ajeitei, pessoal. Ajeitei sim. Pensei que não tinha ajeitado. Ajeitei, foi mal. Estava aqui me xingando, mas eu ajeitei sim. Já está 4/5 no gabarito. Achei que eu não tinha ajeitado, mas ajeitei. E não lembrava que tinha ajeitado. Pronto, é isso. 4/5, essa é a resposta. Ok, galera? E aí, monitores, alguma dúvida? Alguém está com alguma dúvida? Professor, o Jailson disse que precisa de uma repetição, a partir de P3 vezes P4. Pronto, uma coisa aqui, ó, ficando bem clara, isso daqui já é a parte que eu estou querendo, tá?
que é parte sobre o todo, né? Veja bem, é Jailson, ou Jailton? Jailson. Jailson. Jailson, veja bem, eu estou querendo calcular a probabilidade de ter as vogais todas juntas, tá? Eu estou calculando o complementar, porque é muito mais fácil, né? As vogais todas juntas, eu tenho apenas uma situação a pensar, que é o U, o E, o I e o O coladinhos, né? Eles vão estar coladinhos. Então, eu penso neles como sendo um bloquinho, né? Como sendo uma coisa única. E aí eu fico com três coisas ou três elementos para permutar logo de cara. O retângulozinho, o EIO, o Q e o J. Porque toda vez que eu permutar, que eu trocar o retângulozinho, o Q e o J de posição, obviamente eu gero novos anagramas. Agora, veja bem, esses três elementos, eles podem permutar concomitantemente, né, com a permutação das vogais dentro do tijolinho ali, dentro do retângulozinho, né, porque as vogais não têm que ficar estáticas, eu não quero as vogais naquela ordem. Entre elas, as vogais também vão estar trocando de posição. Então, eu tenho que considerar a permutação dos três elementos, retângulozinho hélio, Q e J, e por isso aparece a multiplicação, né? O princípio multiplicativo aí. Dentro do tijolinho, dentro do retângulozinho, eu tenho que permutar aquelas quatro vogais, porque elas não têm que estar naquela ordem. Se elas tivessem que estar naquela ordem, aí seria só a permutação de três, tá? Mas aí você tem que considerar permutação de três, que é tijolinho, retângulozinho, como queira, Q e J, e, além da permutação desses três, tem que considerar também a permutação dentro do retângulozinho das quatro vogais. Tá ok? Isso é um problema bem clássico, né, de análise combinatória. Só que aqui, né, eu inseri uma probabilidadezinha no meio, né, porque, na verdade, isso aqui era uma questão de análise combinatória, que eu botei uma probabilidadezinha aí no meio. Ok? Esclareci, consegui esclarecer, não? Certinho, professor. Jailson confirmou aqui. Pronto, beleza. Vamos para a próxima, gente. Essa questão aqui, pessoal, do ENA, ela pode ser feita, não é o único jeito de fazer, tá? Uma coisa bem clara aqui, tá, pessoal? Todas as questões que eu vou fazer aqui, tá bom? Só vão fazer uso das técnicas de probabilidade, tá? Que eu já estudei com vocês, tá? A partir da próxima aula da gente, o curso vai andar um pouquinho mais rápido, né? Porque a base já foi bem trabalhada, né? Eu fui muito lento na base, mas aí a gente vai ver probabilidade condicional, a regra do E, né? Que é a probabilidade da interseção de eventos, teorema de Bayes, tudo um pouquinho mais rápido, tá bom? Então, mas que fique bem claro, tá? Alguns desses exercícios podem ser resolvidos com técnicas ainda não estudadas, beleza? E que, obviamente, eu não usarei hoje. Questão 12. João faz parte de um grupo de 10 pessoas. Desse grupo, 3 pessoas são sorteadas em uma premiação. Qual é a probabilidade de João ter sido sorteado? Então, gente, é um tipo também de questão bem clássica, né? Na verdade, o ENA não surpreende em probabilidade. Probabilidade é abordado no ENA de modo muito clássico. Então, uma das maneiras de você resolver, repito, não é a única, tá? É você fazer o seguinte, ó, o todo, que é o número de elementos do espaço amostral, vai ser calculado da seguinte forma. Veja bem, eu só quero que 3 pessoas sejam escolhidas para uma premiação, né? Então, eu tenho 3 pessoas que vão ser sorteadas. Então, eu tenho um total de 10 pessoas, e dessas 10 pessoas, vamos calcular de quantos modos podemos selecionar 3 pessoas para serem para receber uma premiação, né? Então, fazer uma combinação de 10, escolhe 3,
Pessoal, eu sei que Wagner não é muito de estar puxando pelas fórmulas, tá? Mas aí vocês resolvem do jeito que vocês preferirem, tá bom? Isso aí não é o problema, a maneira como vocês vão calcular. O importante é que vocês se liguem que aqui a ordem é algo irrelevante, tá? Eu só quero escolher 3 pessoas para receber uma premiação. Bem, como eu tenho a combinação de 10, escolhe 3, então o que eu vou fazer é pegar os 3 primeiros fatores do fatorial de 10, né? Na sua maneira tradicional de ser desenvolvida, né? De trás para frente, ou seja, do maior para o menor. Então, 10 vezes 9 vezes 8. E vou dividir pelo fatorial desse 3. Tá bom? Então, isso vai ficar 10 vezes 9 vezes 8. Dividido por 3 vezes 2. Beleza? Isso daqui eu tenho 9 dividido por 3, igual a 3. 8 dividido por 2, igual a 4. E esse produtozinho aí me dá o total de maneiras de selecionar 3 pessoas para essa premiação. 10 vezes 3 vezes 4. Isso é o todo. A parte que me interessa, ou seja, o número de elementos que satisfaz o evento, e o evento é que João seja um desses sorteados, né? Então, eu tenho 3 pessoas que vão ser sorteadas e João deve ser uma delas. Ora, se João deve ser uma delas, perceba que eu só tenho agora 2 vagas para sorteio, né? Eu tenho que escolher 2 outras pessoas. João já está no grupo. Eu estou querendo saber quantos grupos de 3 pessoas, né, sorteadas com João, sendo uma delas, eu consigo formar. Basicamente é isso. Então, se João já é uma delas, eu tinha 10 pessoas, João já está lá, esperando as outras 2, então ficam 9 pessoas para a gente selecionar as outras 2. Então, como isso aqui é 2, então vou pegar os 2 primeiros fatores do fatorial de 9, 9 vezes 8, e vou dividir pelo fatorial de 2, que é 2 mesmo, né? Então, eu tenho 9 vezes 8 dividido por 2. Simplificando aqui, 8 dividido por 2, que vai dar 4. Então, eu tenho que o número de modos, né, de escolher 3 pessoas para a premiação, com João sendo uma dessas pessoas escolhidas, é 9 vezes 4. Ok, pego essas 2 informações e calculo a probabilidade, que é parte sobre o todo. Então, o todo é 10 vezes 3 vezes 4. A parte que me interessa é 9 vezes 4. 4 morre com 4. 9 dividido por 3 dá 3. E a gente tem isso daqui sendo igual a 3 décimos. Ok? Certo? Sim, pessoal, Nenhuma sem dúvida? dúvidas. Pronto. Nenhuma. Ó, eu vou fazer o seguinte, pessoal, porque essa questão, esse tipo de questão que é muito clássica, gente, dá para você resolver só batendo o olho, tá? Deixa eu botar isso aqui, resolução 1. Como a aula, o objetivo hoje é aplicar análise combinatória nos cálculos de probabilidade, eu fiz logo a coisa do jeito que me interessava, tá? Mas existe um jeito muito prático de resolver essa questão que eu não sei se todos vocês conhecem, tá? Existe um modo de pensar bem prático nesse tipo de questão. Bem prático mesmo, tá? Então, você quer escolher 3 pessoas para um sorteio, para ganhar uma premiação, né?
Como você só está interessado em escolher as 3 pessoas mesmo, né? Que vão ser sorteadas, né? As 3 pessoas que vão receber a premiação. Então, foque na pessoa que interessa, que é João. João é a pessoa que interessa, tá? Então, veja, a probabilidade de João ser ser sorteado a probabilidade de João ser sorteado, ora, se tem 10 pessoas e João tem que ser um dos sorteados, então a probabilidade disso acontecer é de 1 em 10, tá? Só que João tem 3 chances de ser sorteado. Uma chance, outra chance, outra chance. Então, você multiplica por 3, e isso dá exatamente 3 décimos. Porque João ok? Então, só de bater o olho aí, né? Porque isso daqui é algo que você pode fazer logo de cara, né? Só olhando, você pode fazer, tá? Probabilidade de João ser um dos sorteados entre os 10 é 1 décimo. Como ele tem 3 oportunidades de ser sorteado, então 3 décimos. Ok? É isso daí. Eu já vi que alguém aí quer fazer algum comentário. Uma pessoa levantou a mão aqui, professor. Vou permitir o microfone. Ok. Emanuel, o seu microfone está liberado. Boa noite, professor. Boa noite. Quando eu li a questão, eu percebi de cara que era uma questão só de interpretação de português. Como ele queria montar um grupo de 3, eu entendi logo de cara que era 3 oportunidades para ter uma escolha, em 10. Ok. Então, se Você ele já não fosse fez. na primeira, era na segunda, na terceira. Mas é uma pegadinha de português para levar a gente a fazer mais conta, viu? Mas aí é como eu lhe disse, né? O jeito de pensar é simples, eu não podia deixar de mostrar essa resolução 2. A primeira resolução foi puxando a brasa para minha sardinha, né? Eu queria aplicar combinatória, né? Nas questões de hoje, mostrei com combinatória, mas tá aí a resolução 2, que é isso daí. 1 décimo de chance dele ser sorteado, e como ele tem 3 chances de ser sorteado, então 3 vezes 1 décimo, beleza? É isso daí. Tranquilo, né? Posso passar? Pode sim, professor. Pronto. Pessoal, olha só, essa questão aqui, ó, a letra A dessa questão que está no material, ela já caiu no ENA, tá? Eu juro a vocês que eu ia olhar o ano que caiu, mas, para variar, esqueci de olhar. Mas essa letra A já caiu no ENA, tá bom? A letra B não. Quem sabe, né? Qualquer ano aí, ela deve aparecer. Olha o que diz essa questão, ó. Na figura abaixo, o hexágono regular, e isso daqui é um detalhezinho importante, né? Porque sendo o hexágono regular, você sabe que cada arcozinho desse aqui, ó, tem a mesma medida, né? São arcos de 60 graus. Pelo fato do hexágono ser regular, né? Ok? Pronto. Ele diz que esse hexágono está inscrito em uma circunferência de centro O. E aí ele diz, na letra A, escolhendo-se ao acaso 3 dos vértices do hexágono, então, nós vamos escolher ao acaso 3 dos vértices do hexágono. Qual é a probabilidade de que eles determinem um triângulo equilátero? Bem, gente,
triângulo equilátero, 3 lados iguais, né? 3 lados com mesma medida, né? 3 lados congruentes. Tá aqui para a gente fazer essa letra A. Bem, nós vamos escolher 3 dos vértices, 3, né? Dos vértices do hexágono. Bom, é justamente por causa disso, né? Escolhendo 3 vértices, a gente forma triângulo, seriam os 3 vértices do triângulo, e ele quer a probabilidade de que, nessa escolha, nós tenhamos vértices de triângulo equilátero. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é calcular o todo. O todo, neste caso, óbvio que a ordem dos vértices para se formar triângulo, né, não nos interessa. Então, de novo, eu tenho uma combinação, vou só escolher 3 vértices aí. Combinação, 6 escolhe 3. E aí eu vou pegar 6 vezes 5 vezes 4, 3 fatores, né? E vou dividir pelo fatorial de 3, que nós sabemos que é 6. Então, já vou aqui, ó. Isso nos dá 5 vezes 4. Bem, gente, a parte que nos interessa neste caso aqui, é bem simples de determinar, tá? Também cai no grupo daqueles problemas que são bem clássicos, né? Se eu quero triângulos equiláteros, então eu tenho que pegar arcos que medem 120 graus, né? 3 arcos de 120 graus. E aí o triângulo formado vai ser equilátero. Ou seja, eu estou dizendo isso aqui, ó. Se eu traçar daqui para aqui, ó, peguei 120 graus. Ok? Eu tenho 120 graus aqui. Aí pego daqui para cá. Só um momentinho. Só um momentinho, gente. Ah, negócio chato. Daqui a pouco eu desisto de estar fazendo desenho com ele. Só um momento, gente. Tá dando um... Eu não estou conseguindo riscar aqui. Deixa eu ver o que é que tá havendo. Deixa eu ver se agora vai. Paciência, tá, gente? Coisas do online, né? Aí eu tenho aqui, ó, sempre pegando 120 graus. Veja que cada lado que eu estou traçando aí, ele engloba 2 lados, ou 2 arcos do hexágono, né? Pode ver aí, ó. Então, eu peguei aqui, ó, 120 graus em cada lado. Pode ver. O mesmo acontece para todos os outros, né? Peguei 120 graus para cada lado. Então, ali eu formei um triângulo equilátero. Agora, veja que os vértices que sobraram, eu também consigo formar com eles ó, outro triângulo equilátero. Ó, pode ver. Ó. Aqui, ó. Vendo? Peguei também, ó. Pode ver que aí eu também peguei um arco de 120 graus.
Eu vou pegar agora, sei lá, do A para o C aqui, ó. E vou pegar agora, obviamente, do E para o C. E, obviamente, eu só consigo esses dois triângulos, tá? Porque como eu tenho que pegar de 2 em 2 arcos, eu só consigo esses dois, tá bom? Então, a parte que me interessa, que é justamente o número de elementos do evento, né? Só é 2, tá? São justamente os triângulos ACE e o triângulo PDF. E isso foi uma questão do ENA, tá? Portanto, a probabilidade que se quer é de 2 sobre 5 vezes 4, tá? Aqui eu tenho 1, aqui 2, e aí dá 1/10. Pronto, é isso. Questão do ENA, bem tranquila também. Como foi a anterior, né? Bem tranquila. Beleza? Professor, temos uma dúvida aqui, ó. Ok. Leonardo Reis, seu microfone está liberado. Leonardo Reis? Se manifestou, professor, Então, vou pode dar prosseguir, prosseguimento tá na bom? aula. Pode ter sido engano. Bem, gente, essa questão, pessoal, eu nunca deixei de colocar, tá? Desde que eu estou aqui no projeto, que eu nunca deixei de colocar essa questão, porque eu sempre acho que em algum ano desse vai cair essa letra B. A letra B é um pouquinho mais maliciosa, ela não é difícil, tá? Mas veja o que diz a letra B agora, ó. Escolhendo-se ao acaso 3 dos 7 pontos destacados. Então, neste caso, está entrando o centro, ó. O centro está entrando, porque ele destaca os 6 vértices e ele destaca também o centro do hexágono. E aí ele bota esse ponto também na brincadeira, né? Esse centro na brincadeira. Escolhendo-se ao acaso 3 dos 7 pontos destacados, qual é a probabilidade de que eles sejam os vértices de um triângulo equilátero? Bem, neste caso, pessoal, vocês vão lembrar que o hexágono regular é uma figura que pode ser decomposta em 6 triângulos equiláteros. Tanto é que a fórmula da área do hexágono regular é 6 vezes a área do triângulo equilátero. É 6 vezes a área do triângulo equilátero. Então, a gente pode, neste caso, obter mais triângulos equiláteros do que na primeira situação. Né? O que a gente tem agora é o seguinte, ó. Deixa eu traçar aqui as diagonais, ó, que vão passar pelo centro, né? As diagonais radiais, ó. Com mais calma, tá, gente? Paciência aqui para eu entregar a coisa bem organizada para vocês. Vão vendo aí, tá? E vocês vão ver que nós vamos ter 6 triângulos equiláteros aí, ó.
Pronto, vai ficar, tá mal traçadinha, mas não tem problema não, tá? Faz de conta que está traçada corretamente aqui. Só para não perder mais tempo. E aí a gente tem 6 triângulos equiláteros aqui, né? A gente tem 6 triângulos equiláteros aqui. Então, nós já temos 6 escolhas. Nós já temos 6 escolhas que nos dão triângulos equiláteros. Só que temos também a escolha que nós fizemos, né? Aquelas escolhas que nós fizemos anteriormente, né? Essa daqui, ó. PD, FD, FB, e essa, né? AE, EC. Então, veja que nesse caso, nós temos 6 triângulos equiláteros, quando a gente traça aquelas diagonais radiais, e ainda por cima, nós temos aqueles 2 triângulos equiláteros que já havíamos traçado anteriormente, né? E aí, o que é que vai acontecer? O nosso todo, neste caso aqui, ele interpretou, olha, esse programa é uma dorzinha de cabeça, eu já estou me chateando com ele. Ele interpretou que eu ia fazer o triângulo. Esse triângulo não existe não, viu, gente? Isso aí foi o programa que, por conta própria, fez isso daí. Eu vou apagar daqui a pouquinho, tá? Nem se preocupe. Esse triângulo roxinho aí, por último, que ele acrescentou, uma loucura. Se eu quisesse fazer esse triângulo aí, ele não tinha feito. Então, o que eu tenho é o seguinte, o todo, e neste caso aqui, é a combinação de 7, escolhe 3, né? Normalmente o pessoal se atrapalha um pouquinho nessa questão, porque algumas escolhas aí não geram triângulo, mas não tem problema nenhum. Ele não está dizendo que nossas escolhas obrigatoriamente vão gerar triângulo. Ele quer saber o seguinte, das que nós vamos fazer, das escolhas de 3 pontos que nós vamos fazer, quantas delas geram triângulos equiláteros? Claro que tem escolha que não vai gerar triângulo. Por exemplo, se você escolher o E, o O e o B, por exemplo, isso não é um triângulo. Beleza, mas é uma possível escolha de 3 vértices. Não há problema se não gerar triângulo, tá? O que eu estou calculando é a probabilidade de gerar triângulo entre todas as escolhas possíveis, todas que forem possíveis. Dando uma ajeitada aqui, galera. Professor, enquanto o senhor conserta a figura, o Leonardo Reis deixou a pergunta dele no chat aqui. Ele perguntou se tem como achar a parte da letra A por combinação. O todo sim, né? O todo sim. Mas não tem como você depois, né? O todo você faz por combinação, mas a parte não tem como. Como é que você vai fazer? Como é que você vai usar a combinatória para ela determinar exatamente os triângulos que são equiláteros? Não tem como, tá? Aí é a geometria mesmo, é você entender que você precisa traçar cada lado do triângulo pegando 2 arcozinhos de 60 graus, né? Porque se são 3 triângulos equiláteros, então 360 dividido por 3 dá 120 graus, então cada lado do triângulo equilátero tem que abarcar aí um arco de 120 graus. Então você teria que pegar 2 arcozinhos desse, ok? Usando combinatória não. Beleza, professor, muito obrigado. Pronto, então a combinação de 7 e 3, como aqui é 3, ó. Então 7 vezes 6 vezes 5, dividido pelo fatorial de 3, que é 6, né? Então morre aqui, morre aqui. Então a gente tem 7 vezes 5 como sendo o nosso todo. A parte que me interessa ó, é a mesma coisa. Ó.
Veja que para a parte que me interessa, eu não tenho como usar combinatória, porque ela não tem como me informar quais são as combinações que vão dar triângulos equiláteros. Aí eu tenho que saber daqueles dois triângulos que eu tracei, tenho que saber daqueles dois triângulos que eu tracei, e que um sumiu, né, pelo que eu estou vendo aqui, e que o hexágono regular, ele se divide, né, ele pode ser decomposto em 6 triângulozinhos equiláteros. Então, eu tenho 6 mais 2 aqui, né, os dois anteriores, mais esses 6 que surgem quando a gente traça essas diagonais radiais aí. Então, são 8, tá? Então, a probabilidade é de 8 em 35. Aqui não tem como a gente fazer nenhuma simplificação, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu traçar de novo aqui para ver se ele de novo apaga, né? Pronto. Pronto, é isso, gente. Vou prosseguir, viu? Vou adiantar aqui, ok? Sim, professor. Entenderam, né? Que a escolha dos 3 pontos não necessariamente tem que dar triângulo, tá? Eu tenho que fazer todas as escolhas possíveis com esses 7 pontos destacados. Aí, dentre todas as escolhas possíveis com esses 7 pontos destacados, em quantas delas eu formaria triângulos equiláteros? Ok? É isso. Tem dúvida, é? Nenhum, professor. Pronto, ótimo. Então vamos prosseguir, que o tempo passa muito rápido. Olha essa questão aqui, gente. Questão número 5. Um partido político pretende organizar 2 eventos no ano. 3 cidades do Sudeste, 2 do Sul e 5 do Nordeste candidataram-se à sede desses eventos. Sabendo que uma mesma cidade não pode sediar os 2 eventos, tá? Uma mesma cidade não pode sediar os 2 eventos. E que as sedes devem ser sorteadas entre as cidades candidatas, determine a probabilidade de que, aí, letra A, os eventos sejam feitos apenas em cidades do Nordeste, letra B, nenhum evento ocorra no Sudeste. Houve a questão de sorteio aí, né, gente? Olha só, pessoal, o todo, ou seja, o número de elementos do espaço amostral, fica bem claro aí, né? Nós vamos sortear 2 cidades. Veja que a gente tem 10 cidades, né? 3 do Sudeste, 2 do Sul e 5 do Nordeste. E como eu vou sortear 2, combinação de 10, escolhe 2 para sediar. Isso daqui é 10 vezes 9 sobre o fatorial de 2. Como o fatorial de 2 é 2 mesmo, né? Isso aqui é igual a 2, então aqui eu vou ter 5. Então, o todo, neste caso, é 5 vezes 9. Ok, na letra A, eu quero a probabilidade de que os eventos sejam feitos apenas em cidades do Nordeste. Ora, se eu quero calcular as chances do evento acontecer apenas em cidades do Nordeste, então a gente vai pegar as 5 cidades que se candidataram e vamos escolher 2 delas. Ou seja, combinação de 5, escolhe 2, porque tem que sair do Nordeste, né? As 2 cidades que vão sediar esse evento. Ok, 5 escolhe 2, então 5 vezes 4, né? Porque a gente vai escolher 2. Então, pego 2 fatores do fatorial de 5, 5 vezes 4 e divido pelo fatorial de 2. De novo, né? Fatorial de 2 é 2. Então, 4 dividido por 2 dá 2. Então, isso é igual a 5 vezes 2. Daí a probabilidade, que é parte sobre o todo,
vai ser 5 vezes 2 sobre 5 vezes 9. Ou seja, 2 nonos, porque 5 morre com 5. Ok? Então tá aí. A probabilidade é de 2 em 9. Letra B. Eu agora quero que nenhum evento ocorra no Sudeste. Bem, neste caso, é só a gente não colocar para escolha, né, essas 3 cidades aqui. Tá? Então, a nossa parte, neste caso, vai ser igual à combinação. Como eu vou tirar aquelas 3 cidades do Sudeste, vamos ficar com 8, né? Porque a gente não quer que o evento ocorra no Sudeste. Então, 5 cidades do Nordeste com 2 do Sul, que dá 7, né? Não 8. Tá ótimo, né? Na soma aqui. Então, tenho 7. E vou escolher 2. Ou seja, 7 vezes 6, peguei os 2 fatores aqui, dividido pelo fatorial de 2. E como 6 dividido por 2 dá 3, já que o fatorial de 2 é 2 mesmo, então eu tenho que isso daqui é igual a 21. A probabilidade, 5 vezes 9 é o todo, 7 vezes 3 é a parte que me interessa. 3 divide 9, né? Então, isso me dá 7 sobre 15. Ok. Tudo certinho aqui, pessoal. Tudo ok? É um momento sim, professor. Ok, ótimo. Só, eu vou para essa dos palíndromos, tá? Porque eu sempre coloco questão a mais aqui. Mas vamos ver, quem sabe aí dá para a gente fazer as duas. Vamos tentar fazer rapidinho aqui. Olha só, é muito comum, né, nos problemas de Olimpíadas, né, esses problemas que o INPE elabora, os palíndromos surgirem, né, que são aqueles números que a gente lendo de frente para trás, de trás para frente, eles são os mesmos, né? Então, palíndromos são números inteiros que não se alteram quando lidos da esquerda para a direita e vice-versa. Por exemplo, 7.227, né? Se você ler de trás para frente, também dá 7.227, 535, 10.301 e assim por diante. Então, letra A, com aí, algarismos de 0 a 9, né? 0, 1, 2, 3 até o 9, formam-se números de 4 algarismos. Um deles é escolhido ao acaso. Qual é a probabilidade de que seja formado um palíndromo? Então, vamos lá. Então, na letra A, a gente vai formar números de 4 algarismos. Então, neste caso aqui, né, é um agrupamento aí onde a ordem dos algarismos, obviamente, importa. A gente não pode esquecer que esse primeiro algarismo aqui tem que ser diferente de 0, né? Esse primeiro algarismo tem que ser diferente de 0, os outros 3 estão livres. E isso que a gente vai calcular aqui, primeiro é o todo, tá? Isso que eu estou calculando aqui, primeiro é o todo. A primeira coisa que eu estou calculando aqui é o todo. Ok? Então, é lógico que quando a gente for escolher esse algarismo aqui, a gente vai ter 9 opções, né? De 1 até 9. E depois a gente vai escolher esse, vai ter 10 opções. E depois esse daqui, vamos ter 10 opções. E depois vamos escolher esse daqui, também teremos 10 opções. Então, são 9.000 números de 4 algarismos, né? Ok? 9.000 números de 4 algarismos. Só que nós queremos que ele seja palíndromo, né? Então, vamos para a parte que nos interessa.
E aí, galera, dá uma observada no enunciado, que o enunciado meio que clareia as coisas, né? Se alguém tiver com não tiver enxergando o tipo de número, né, que nós estamos trabalhando, dá uma olhada aí neste exemplo de um palíndromo de 4 algarismos. Para que ele seja lido da direita para a esquerda e da esquerda para a direita de forma igual, é necessário que o primeiro e o último algarismo sejam iguais e os dois algarismos do meio também sejam iguais entre si, ó. Então, o que a gente tem aqui como obrigação é o seguinte, ó, presta muita atenção, tá? Esses dois algarismos aqui devem ser iguais, esse daqui e esse devem ser iguais, sem esquecer jamais que esse é diferente de zero, ok? E também não podemos esquecer de jeito nenhum que esses dois aqui também devem ser iguais, esses dois aqui. Eles também devem ser iguais, ok? Pronto, tendo esse cuidado, vamos lá. Vamos escolher esse primeiro algarismo. Lembrando, pessoal, escolhido esse primeiro algarismo, o último automaticamente está escolhido, porque eles são iguais, né? Você vai escolher o algarismo que você vai colocar aí na frente. Tem 9 opções, porque não pode ser o zero. Um deles você vai escolher. Escolhido esse algarismo, está determinado esse daqui. Para esse daqui, você só tem uma opção, porque tem que ser o mesmo, né? Escolhe o primeiro algarismo, o último tem que ser o mesmo. Automaticamente você só tem uma opção, uma escolha, que é justamente aquele que você escolheu para ser a unidade de milhar, né? Para ser o primeiro algarismo, tá bom? Pronto. Agora lá vai você escolher esse daqui. Lembrando que escolhido esse segundo algarismo, o terceiro algarismo está automaticamente determinado, porque eles devem ser iguais. Na hora de escolher esse algarismo, você tem 10 opções. Você pode colocar qualquer um dos 10, tá? Você tem 10 opções. Escolhido esse algarismo, automaticamente o terceiro está determinado. Você só tem uma opção para o terceiro algarismo, tá? Então, isso vai dar 90. Com isso, a probabilidade está determinada. A probabilidade é de 90 em 9.000. Ok? E como 9 divide 900, né? Isso vai dar 100 aqui. Então, a gente tem que a probabilidade é de 1 em 100. Também conhecido por 1%, né? É isso. Lá vai eu escrever do mesmo jeito. Ô, bicho demente. 1%. Ok? É isso daí, galera. Beleza? Teve algum errinho de conta aqui? Não, né? Tudo certinho, né? Ok? Professor, Alguém tem alguma pergunta? temos uma dúvida aqui. Ok. A Anne Kelly. Anne Kelly, seu microfone está liberado. Tenta ligar ele agora. Oi, boa noite. Boa noite. Professora, a minha dúvida é na atividade anterior. Então, se o senhor quiser concluir essa, depois libera novamente. Não, vamos voltar, porque aí quando eu concluir essa, eu concluo de vez. Tem só a letra B, essa daqui que você fala, é? Sim, aham. Quando eu penso nessa questão, a primeiro momento, eu pensei nela sem usar só usando probabilidade. Por exemplo, a letra A, tinha que retirar as regiões e aí tinha que ser as 2 cidades do Nordeste. Então, eu retiraria 5 opções em 10. Quando eu fosse retirar outra cidade,
Como eu já tinha tirado uma, ficaria 4 opções em 9. Multiplico os dois, chego na resposta. A letra B eu faço o mesmo sentido, correto? Ok. Eu não sei se você estava logo no início, quando eu disse que eu iria só utilizar as técnicas que a gente já tinha estudado até aqui, tá? Mas essa sua solução está tranquila, você usou a regra do E, né? Está É. tranquila, tá bom? E aí, o que que acontece? Na primeira questão que o senhor resolveu, que é a que fala de, acho que João tinha que tirar uma pessoa em, tinha que tirar uma pessoa em 10, eu acho, que foi Essa a daqui, primeira questão. essa daqui, a Sim, 12, né? a 12, aham. Eu não consigo pensar da mesma forma. Muda alguma coisa dessa primeira para aquela? Porque aí nessa eu pensaria que é uma em 10 para eu tirar uma pessoa, depois seria uma em 9 e uma em 8, mas aí não condiz com o resultado. Não, mas sabe o que é? É porque neste caso aí, quando você usa a regra do E, eu não vou prolongar muito, porque senão a gente vai perder um tempo. É porque quando você usa a regra do E, na verdade você está pensando nisso aí como um arranjo, porque você está botando ele numa posição específica, tá? Aí teria outra situação, é ele sendo o segundo, aí daria de novo 1/10, depois ele sendo o terceiro sorteado, porque desse jeito que você está pensando sorteio a sorteio, não é isso? 1 em É, 10. eu não consigo diferenciar a hora que eu leio em que momento eu posso utilizar esse sorteio a sorteio, porque para mim as duas questões estavam semelhantes na minha mente, que eu poderia fazer assim, eu não consigo diferenciar uma É da porque, outra. é porque, veja, na outra você não tinha uma cidade específica que você tinha que colocar obrigatoriamente, tá certo? Nessa você tem um elemento específico. Se você tivesse uma cidade específica na anterior, aí você teria que pensar, já que você está pensando escolha a escolha, aí você teria que levar em consideração a ordem. Neste caso, você está pondo o João como você está pensando sorteio a sorteio, e João obrigatoriamente tem que estar no seu grupo, tá? Então você tem que pensar com ele sendo o primeiro sorteado, ou aí deu um décimo, não foi isso? Ou Uhum. ele sendo o segundo sorteado, já que você está pensando sorteio a sorteio, ou ele sendo o terceiro sorteado, aí daria um décimo, mais um décimo, mais um décimo. Ah, sim, muito obrigada, eu entendi. Ok, entendeu? Que você teria que fazer a mesma coisa se houvesse uma cidade pré-determinada nesse quinto, entendeu? Sim, entendi a Mas diferença. isso não acontecia, por isso que sua ideia funcionou bem, tá bom? Ok, Pronto. obrigada. E aí, pessoal, para finalizar, tranquilo, um minutinho, a ideia é exatamente a mesma, tá, gente? Pegar aqui bem rapidinho, porque eu vou usar a mesma ideia, a mesmíssima ideia, só que agora o todo. Eu não li o enunciado, tá, da letra B, mas é bem curtinho, né? É para a gente pensar nisso daí, agora com 5 algarismos. Vou fazer bem rapidinho aqui, ó. 2, 3, 4, 5. Mesma história, né? Esse primeiro algarismo aqui tem que ser diferente de 0. E aí você tem aqui 9 opções. E para os demais algarismos, você tem 10 opções. Você tem 10 opções. A sua parte, dá uma olhada de novo no enunciado, né? Que o enunciado foi bacana com a gente, porque ele também deu um exemplo para palíndromo com 5 algarismos. Então a gente já não precisa pensar muito na montagem desse palíndromo, né? O primeiro algarismo e o último são iguais. O segundo algarismo e o quarto algarismo iguais. E o algarismo do meio, o algarismo central, ele é livre, ó. Então, aqui eu vou ter que esse algarismo aqui e esse devem ser iguais. E, óbvio, diferente de 0. Eu vou ter que esse daqui e esse daqui, ó,
devem ser iguais. E o do meio está livre, né? O do meio está livre, leve e solto. São 10 possibilidades para ele, porque pode ser qualquer um. Agora, esse primeiro está atrelado ao último, né? No primeiro eu tenho 9 possibilidades, e escolhido o primeiro, o último só tem uma possibilidade, só tem uma escolha para ele. É ser igualzinho a esse primeiro que a gente determinou. Escolhendo o segundo algarismo, que eu também tenho 10 possibilidades, automaticamente está escolhido o quarto algarismo. Só vai ser uma possibilidade. Isso daqui, então, vai dar 900. Aqui a gente tinha 90.000. E o que é que vai acontecer? Olha a probabilidade aqui, ó. 900 sobre 90.000. Os dois zerinhos aqui vão embora. E, de novo, 9 sobre 900, né? De novo, 1%.